como os seus investimentos podem ajudar a sua performance profissional. Como que você pode melhorar os seus resultados profissionais através dos investimentos, ainda que você não invista de forma profissional. Ou seja, às vezes você é um médico, arquiteto, enfermeiro, engenheiro, às vezes a sua profissão não tem nada a ver com o mercado de ações, mercado de investimento, mas você pode sim melhorar a sua performance profissional, os seus resultados através dos investimentos. A gente vai discutir um pouco, saber como que isso é possível, né? E eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha história, como que eu consegui melhorar a minha performance profissional e ter aí uma carreira profissional bem interessante fora do mercado de trabalho, fora do mercado de investimento. Tá? Já a gente vai entrar nesse tema, mas primeiro vamos trazer aqui alguns debates que são polêmicos, né? Algumas questões que são polêmicas, mas que a gente precisa trazê-las aqui para poder estabelecer como um pano de fundo para tudo que a gente vai falar na sequência. A primeira coisa é o seguinte, pessoal: todo mundo que investe dinheiro está em busca de ter uma situação financeira melhor do que a que tem hoje. Isso é fato para qualquer pessoa. Qualquer que seja o seu investimento, a verdade é que você está investindo porque você busca ter amanhã uma condição financeira melhor do que a que você tem hoje. Às vezes você quer se aposentar mais cedo ou quer garantir que você vai conseguir se aposentar. Às vezes você está querendo comprar uma casa nova, comprar um carro novo. Não sei quais são as suas razões, mas o fato é que se você está investindo, eu diria que existe uma meta por trás disso. Não é isso? Ainda que você não tenha aí num papel escrito, existe uma meta por trás disso. Então, geralmente, todo mundo que investe quer melhorar o padrão de vida. E aí isso nos leva a pensar o seguinte: a gente fala de dinheiro, nós estamos sempre falando de investimento, é óbvio, não tem jeito de você falar de investimento financeiro e não falar de dinheiro o tempo inteiro. Investimento financeiro é dinheiro. Então, você que pensa o seguinte: dinheiro traz felicidade? Esse é um tema polêmico, existem muitas vertentes dessa pergunta, muita coisa pode derivar dessa pergunta. Muita gente pode levar para uma área mais espiritual, mais religiosa, outras pessoas vão levar já para uma área mais materialista da coisa. Bom, nós aqui vamos ser de forma bem prática, vamos trabalhar vamos analisar essa questão de forma bem prática. O dinheiro traz ou não traz felicidade? Embora esse não seja o tema principal do vídeo, ele vai servir aqui como pano de fundo, como eu disse. O dinheiro, pessoal, e aí junto com essa pergunta, tem muita gente que afirma assim, a gente vê essas frases aí direto, né? Dinheiro não te traz felicidade, mas ele te leva para sofrer em Paris. Sofrimento é sofrimento, meu amigo e minha amiga. Sofrimento é sofrimento. Não interessa se você está em Paris, não interessa se você está na Times Square, não interessa aonde você está. Sofrimento é sofrimento, porque isso está dentro de você. Então, tira o sofrimento, geralmente ele está dentro da pessoa. Tira isso da sua cabeça de que, eu quero ter dinheiro porque se eu sofrer, pelo menos eu vou estar sofrendo em Paris. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dinheiro não cura infelicidade. Tá certo? Então, o dinheiro ele traz felicidade? Bom, o dinheiro sozinho, talvez não. Mas o dinheiro, ele te dá acessos e mais do que tudo, e é esse o principal que eu trouxe essa pergunta, o principal é o seguinte: o dinheiro ele pode te dar liberdade de escolha. E aí é que tá. Se você tem uma condição financeira melhor, você pode ter algumas liberdades que outras pessoas não têm. Por exemplo, você pode ter a liberdade de fazer um exercício físico durante o dia, coisa que outras pessoas não têm. Às vezes vai te dar uma liberdade profissional, inclusive. Você pode melhorar a sua carreira ou variar a sua carreira. Se às vezes é advogado, quer ser arquiteto ou o contrário. E você ter uma reserva financeira te dá tranquilidade para essa decisão. Então essa liberdade, ela vale ouro. Então nós não vamos dizer se é felicidade ou não é, mas todo mundo quer ser livre. Ninguém quer viver uma vida presa a alguma coisa que não faz sentido, seja qual for, seja uma profissão, seja uma pessoa, seja um princípio, um comportamento, você não quer ficar preso àquilo. E o dinheiro, ter uma reserva financeira, vai te ajudar nisso. E quando você tem uma reserva financeira e você investe essa reserva financeira e põe esse dinheiro para trabalhar para você, quanto mais você engordar essa reserva, a tendência é que mais livre você será. E é atrás dessa liberdade que a gente está, não é isso? É atrás dessa liberdade. No fundo, pessoal, mesmo que você ame a sua carreira, você quer em algum momento poder escolher trabalhar de repente um pouco menos, ou trabalhar em outra carreira. E o que dinheiro tem a ver com isso? Ter uma reserva financeira vai te dar tranquilidade nesse movimento, nessa transição. Foi exatamente o que eu fiz.
Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu, embora eu esteja falando sempre de investimento aqui, a minha carreira como profissional, ela foi uma carreira de engenheiro. Eu sou formado em engenharia mecânica e a reserva financeira, aprender sobre investimentos e colocar o dinheiro para trabalhar para mim, me permitiu fazer uma transição de carreira e hoje eu não trabalho mais como engenheiro, embora fosse uma profissão que eu gostava bastante. Eu não trabalho mais como engenheiro mecânico, eu tenho outros investimentos, eu sou dono de uma pequena empresa hoje, eu tenho aqui esse canal que a gente está falando e tenho outros investimentos. Essa liberdade, pessoal, ela só foi possível através de uma reserva financeira. E o dinheiro ele não é infinito, não quer dizer que eu nunca mais preciso de trabalhar, não é isso não. Mas eu tive essa condição de fazer uma transição porque eu me preparei, e me preparei financeiramente, inclusive. Então, o dinheiro, ele te permite esse tipo de coisa. E aí, por que então ter dinheiro? Por causa disso. Sempre que você pensar, tenta não focar no dinheiro como uma coisa material, como um bem material que você vai comprar um carro melhor e esbanjar, um relógio, um telefone mais caro. Não. Pensa que o dinheiro ele vai te dar acesso à liberdade, especialmente uma liberdade que pode te permitir escolher a vida que você quer. Isso é possível. Talvez não seja do dia para a noite, talvez não vai ser, não foi comigo do dia para a noite. Do dia para a noite só se você ganhar na loteria. Mas se você montar uma carteira de investimento, e aí você vai engordando essa carteira vai rendendo, com o tempo é normal pensar que você vai ter acesso a uma liberdade que você não tinha antes. Isso pode acontecer, mas precisa ser planejado e executado. E aí a gente então, com esse pano de fundo aí sobre essa ótica de por que ter dinheiro e tudo mais, nós vamos agora mergulhar nessa questão profissional, né? O tema do nosso vídeo é melhoria na performance profissional através dos investimentos. E o primeiro tópico é como os meus investimentos afetam a minha carreira, né? Como os seus investimentos podem afetar a sua carreira. Todo mundo, como eu falei agora no início do vídeo, todo mundo está atrás de uma situação financeira melhor por qualquer que seja o motivo. Não é isso? Você quer ter mais liberdade, você quer mudar de carreira, você quer parar de trabalhar e cuidar mais da sua família, seja qual for o seu motivo, o fato é que você quer ter isso. E como que o dinheiro ele afeta a sua carreira? Exatamente dessa forma. À medida que você vai tendo uma reserva financeira, você se sente mais livre para escolher. À medida que eu fui montando a minha reserva financeira, eu fui melhorando a minha performance profissional porque eu me sentia mais livre, inclusive, para dar opiniões. Eu, na última empresa que eu trabalhei, eu tive uma carreira fantástica, maravilhosa, muito boa, fui muito bem sucedido e eu tive que entrar em muitos conflitos. E, sinceramente, pessoal, é muito mais cômodo você entrar em conflitos que conflito não entenda como briga, que você diverge de alguém e não conversa mais com aquela pessoa. Não, nós estamos falando de conflito profissional, coisa que acontece todo dia. É muito mais fácil você entrar naquilo que a gente chamava de bola dividida quando você tem uma retaguarda, quando você tem um conforto financeiro do ponto que você pensar o seguinte: olha, se na pior das hipóteses isso aqui evoluir para uma demissão, pelo menos desesperado eu não vou ficar. Quanto mais livre você vai ficando, mais à vontade você vai ficando, melhor vai ser a sua performance profissional. Aliás, a sua satisfação no geral vai mudar. A sua satisfação no geral muda. Você se sente uma pessoa mais capaz, você se sente uma pessoa mais livre. Do lado pessoal, isso também melhora, você também vai ter uma melhoria. Então você deveria preocupar com o investimento para conseguir exatamente essa melhoria na sua performance profissional. Então investir não é só sobre ter dinheiro e quero ter muito dinheiro para comprar um carrão, né? Se quer comprar, ótimo, compre, não vou dizer que sim ou que não, quem sou eu para dizer o que você tem que fazer com o seu dinheiro. Mas tenha em mente que investir é preciso para você melhorar e ter a sua liberdade, ter uma vida mais tranquila, mais relax, não é isso? Uma vida mais leve. O investimento pode e vai te ajudar nisso sim. Agora, como que melhorou na minha performance profissional? Como que a minha performance profissional melhorou? O que investimento tem a ver com performance profissional, né? A gente pensa que performance profissional está só atrelada à sua competência, às suas habilidades que você tem de trabalhar. Se você é engenheiro, quanto melhor engenheiro você é, melhor a sua performance? Sim e não. Sim e não. Porque eu conheci muita gente que tinha um potencial muito maior e não entregava esse potencial porque para explorar esse potencial precisava às vezes de entrar em conflito com o chefe,
Às vezes você é supervisor, tem que entrar em conflito com o gerente quer seguir por um caminho, você quer seguir por um caminho diferente, e aí você pensa, não, eu não posso perder o meu emprego, então eu não vou discutir com essa pessoa, eu não vou entrar nesse conflito. Discussão, não entenda discussão como briga, nós não estamos falando nada de briga, nós estamos falando de conflito profissional, isso acontece diariamente em qualquer empresa, e é super sadio. Mas muita gente se omite diante desses conflitos. E se omite por quê? Porque precisa preservar o emprego. À medida, pessoal, que você tem os seus investimentos e que esse investimento vai crescendo e que você vai vendo que aquilo ali está dando resultado, você vai se sentindo mais livre. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então eu comecei a entrar em conflitos, como eu disse, e esses conflitos eles começaram a ser muito positivos para mim. Por quê? Porque me expôs, eu comecei a ser enxergado por outras pessoas e isso aí foi ótimo. Eu consegui ter mais liberdade para trabalhar e o meu resultado melhorou bastante. Isso foi assim uma melhoria significativa e contribuiu muito na minha carreira profissional, no meu aprendizado como ser humano também. De uma forma geral, o investimento ele pode te ajudar. Isso é fato. Mais uma vez eu reforço, não pensa no dinheiro só como bem material, não. Pensa no que o dinheiro pode te proporcionar além dos bens materiais. E o que o estresse? Estresse tem a ver com dinheiro? O que o estresse tem a ver se tem a ver com dinheiro, como que as duas coisas se conectam? Bom, estresse, pessoal, a primeira coisa assim, é uma doença silenciosa, né? Ela chega de repente, aliás, ela chega lentamente e de repente, quando você assusta, você já está estressado, você já está carregado, sobrecarregado, não é isso? Não consegue dormir bem, muita gente sofre com isso, às vezes nem sabe que é estresse, é terrível perder uma noite de sono, preocupado com qualquer que seja o motivo. O que dinheiro tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Não vou dizer que a fonte de todo o estresse do mundo é dinheiro, porque é claro que não é. Claro que não. Mas o que dinheiro tem? Pensa o seguinte, quando você está endividado e você está trabalhando só para pagar contas, eu não sei se alguém já passou por essa situação, mas as estatísticas do Brasil indicam que a maioria dos brasileiros está nessa situação. Então, você está trabalhando só para pagar conta, só para pagar conta, só para pagar conta. Em algum momento, é normal que você pense assim, puxa vida, eu só trabalho para pagar conta, não sobra dinheiro para eu fazer nada. Eu quero sair, eu quero fazer uma viagem legal, tudo é dívida, eu só vivo para poder pagar a dívida. E aí o estresse começa, a sementinha do estresse começa a brotar ali na sua cabeça. E o que investimento tem a ver com isso? Geralmente, não é regra, não é 100% das pessoas, mas a maioria das pessoas acabam vivendo essa situação de endividamento por um descontrole financeiro. Quando você controla as suas finanças e consegue fazer dinheiro sobrar para investir, você começa a enxergar a sua conta sobrando dinheiro, é fato que a carga de estresse vai diminuir sim. Gustavo, eu discordo. Então põe em prática primeiro isso que eu estou falando. E depois que você tiver posto em prática, você pode voltar aqui no canal e falar, olha, eu pus em prática, não melhorou nada. E aí eu vou te dizer que provavelmente seu problema era outro, realmente. Mas se você está incomodado com o dinheiro, pode ter certeza, investimento vai te ajudar. Mas aí, Gustavo, não sobra dinheiro para eu investir. É o cenário de muita gente, né? Eu falei da estatística agora, a estatística do Brasil justamente diz que mais de 90% das pessoas não consegue poupar dinheiro. Como é que você vai investir se não está nem sobrando dinheiro? Então, primeiro, você precisa analisar as suas contas, ver se está sobrando, ver como que você pode fazer sobrar dinheiro, porque pode sim existir boas oportunidades dentro do seu orçamento para você reduzir ali gastos, sobrar dinheiro, começar a investir e ir reduzindo essa carga de estresse. Um profissional com menos estresse tende a ter uma performance melhor. Viu como é que a gente está linkando aqui uma coisa com a outra? E como que o dinheiro está por trás de muita coisa? Mais uma vez, não pense no dinheiro, acho que vou falar isso em todos os tópicos. Não pense no dinheiro só como uma coisa material. Não seja materialista demais, não. O dinheiro é importante porque ele afeta outras áreas da sua vida também. O que é minimalismo? Muita gente tem falado, acho que aqui no Brasil não é tão comum, mas nos Estados Unidos ganhou muito espaço essa cultura da aposentadoria precoce. Muitas pessoas estão vivendo assim uma vida, os Estados Unidos assim, é um país muito desenvolvido, né? Muita gente quer ir para lá, muita gente quer viver lá e tudo, mas como qualquer outro país, eles também têm os desafios. E lá também tem profissional frustrado, eu conheci alguns. Tem profissional que está de saco cheio, está doido para trocar de carreira, tem gente endividada, são seres humanos como nós. Então, os problemas que nós temos, a maioria eles têm também. Então, mas o que começou a surgir, e eu conheci essa ideia de minimalismo, aprofundei nessa ideia aí, através de um blog que eu li alguns anos atrás,
de um camarada que ele montou uma página, eu não sei o nome dele, porque ele se identifica lá no blog como Mr. Money Mustache. Então, se você quiser entrar lá na internet, leia lá sobre o Mr. Money Mustache, money de dinheiro, mustache bigode. Inclusive, lá na página inicial do blog dele, era um cifrão no fundo com um bigode. E aí, o que ele falava? Ele falava que ele começou a adaptar a vida dele para viver com um custo de vida reduzido. Ele começou a não preocupar em ter carro caro. Ele falou, olha, eu vou comprar o carro mais barato que eu puder, eu vou colocar meus filhos numa escola perto de casa mesmo, eu não vou preocupar em ter um custo de vida alto, vou morar numa casa menor e mais barata, e enxugou tanto o custo de vida dele, quando ele assustou, o dinheiro que ele tinha na conta já dava para ele parar de trabalhar. E aí ele comentou o seguinte, o investimento que ele tinha, ele tinha uma carteira de investimento e o principal não eram ações, mas ele tinha ações também. E ele falava o seguinte, a minha carteira ela rende 4% acima da inflação. Então você tem a inflação nos Estados Unidos é muito controlada, né? Não é como no Brasil que a gente ainda está ajustando essa questão, mas no passado a gente teve um descontrole de inflação, mas nos Estados Unidos a coisa já é mais controlada, o mercado é mais consolidado. Então ele falava que rendia 4%, e ele chamava esses 4% de gordura. Então ele falava, eu gasto só a gordura do meu orçamento. Então todo ano ele vivia com 4% daquilo que ele tinha investido. Se ele tinha 1 milhão, ele vivia com 4% desse 1 milhão, porque ele sabia que 4% era um ganho líquido, acima da inflação. Olha que interessante. Só que para isso ele precisou de enxugar bastante a vida dele, o custo de vida dele. Só que qual foi o benefício que ele conseguiu? Esse camarada tinha menos de 40 anos de idade e se aposentou. Então, o que é minimalismo? Esse minimalismo é viver com pouco mesmo. É tentar viver uma vida com um pouco mais de sentido, e aí o que é sentido para mim pode não ser para você, o que eu quero comprar pode não fazer o menor sentido para você, então eu não vou dizer o que é que você tem que ter e o que você não tem que ter. Cada um tem as suas ambições. Mas o fato é que geralmente a gente quer ter coisa que não precisa. A gente quer ter um telefone que a gente não precisa. Eu já gravei um vídeo no canal falando sobre consumo. A gente quer ter o telefone que não precisa, quer ter o carro que não precisa, quer morar numa casa que não precisa. Não é nem que não precisa, mas que assim, quer ter um carrão, aí depois comprou o carrão, quer ter um carro melhor, comprou uma casa top, agora quer ter uma casa com piscina, comprou um relógio, agora quer ter um novo modelo. Enfim, a gente está sempre consumindo e não tem dinheiro que paga tudo isso. E aí por isso que a gente nunca está bem financeiramente. Esse cara, ele teve essa sacada e começou a fazer os cortes. Ele falou, vou cortar isso, vou cortar isso, vou cortar isso, vou cortar isso. Reduziu o custo de vida dele e agora ele vive com os 4% que eu comentei. Então isso é minimalismo, é viver com o que realmente é necessário. E aí é aquela viagem que na verdade é verdadeira mesmo, né? Na verdade é verdadeira aqui, que na verdade ela ocorre mesmo. Que é a viagem para alguns, para outros não é. Que é o seguinte, ele quis viver uma vida com um pouco mais de propósito. Ele falou, olha, eu não vou ficar trabalhando feito um louco para me aposentar aos 60 anos de idade e só então começar a viver. Não, se eu preciso cortar um monte de coisa para viver uma vida mais tranquila, e aí o cara não trabalha mais, leva os filhos para a escola todo dia, faz dever de casa com os filhos, no final da tarde eles vão jogar bola no parque perto de casa. Pô, isso é qualidade de vida, isso é inegável. Às vezes não é o que você quer, mas você não pode negar que isso é qualidade de vida. Só que para isso, o que ele precisou de fazer? Adaptar a sua vida para um novo custo de vida. E aí sim, ele conseguiu viver com muito pouco. Isso é o minimalismo. Então, mais uma vez, eu vou tentar deixar o site aí do Mr. Money Mustache na descrição. Mais cedo eu tentei carregar o link de um site aí, o Instagram não liberou. Então eu não sei, essa transmissão está sendo pelo YouTube, pelo Facebook também, não sei se eu vou conseguir, mas de qualquer forma, mais uma vez, o nome dele é Mr. Money Mustache. Infelizmente o site dele é só em inglês, mas hoje em dia no Google você deve ter lá a opção de traduzir os textos, é bem tranquilo, ele tem um monte de texto, um monte de dica muito legal, se você se interessou, vai lá e dá uma lida. Mas quanto que você precisa ter na sua conta? Eu falei do Mr. Money Mustache mais cedo, né, no tópico anterior, justamente para você pensar o seguinte, tenta sempre buscar ganhos acima da inflação. A inflação no Brasil hoje está super controlada, então não é tão difícil você ter ganhos acima da inflação. E busca sempre, se você for consumir o dinheiro que você está investindo, que você está juntando, que não é recomendado, mas se for necessário, busca sempre gastar aquilo que rendeu acima da inflação. Né, que a gente fala o ganho líquido de inflação. O que é líquido de inflação? É o total que você ganhou menos a inflação. Aquele montante que sobrou ali é o que você pode gastar, porque aí você só consumiu a gordura, como disse lá o senhor dinheiro lá, o senhor dinheiro do bigode do dinheiro lá, o dinheiro bigodudo.
Então é o que ele é a teoria dele. Então quanto que você precisa ter? Quanto é a inflação? Quanto que você está ganhando? A inflação é 4%, você está ganhando 8%? 8 menos 4, 4%, né? Conta bem direta aí. Esses 4% é o que você vai poder gastar, tá certo? Se você juntou R$1 milhão e a inflação no Brasil vai ser, acho que para 2021 a expectativa é na faixa de 3%, pelo menos foi o que o Banco Central divulgou aí no último relatório. Quanto que você está ganhando acima dos 3%? É isso aí que você pode gastar sem consumir o seu principal. Porque se você você come a gordura e começa a comer a carne também, uma hora o alimento acaba, não é isso? Então, o interessante é sempre focar na gordura. E para isso, às vezes, você vai precisar adaptar a sua vida. Eu não estou dizendo que necessariamente isso aí vai valer para todo mundo. Tem gente que tem tanto dinheiro guardado que consegue viver com muito menos do que isso, não é? Mas essa é uma orientação, pode ser a sua meta, inclusive, não é isso? Quanto vai ser o meu custo de vida tal que se encaixe nesse ganho que eu estou tendo aqui? E aí você adapta a sua vida e vê se consegue se aposentar. O que isso tem a ver com carreira, né? Nós estamos falando aqui da questão profissional. Isso pode ajudar, pessoal. Eu fiz uma pesquisa no meu LinkedIn recentemente e mais de 50% das pessoas respondeu que tem vontade de trocar de carreira. De carreira. Não é de emprego. Não é que o cara trabalha numa empresa e quer trabalhar no concorrente. Não. Ele quer mudar de carreira. Ele é engenheiro e quer ser médico. Ele é médico e quer ser arquiteto. E o que investimento tem a ver com isso? Como eu já disse no início do vídeo, o investimento ele te dá uma segurança financeira, porque às vezes você não troca de carreira porque ganha bem. Isso é uma armadilha para muita gente. Você está ganhando bem, a empresa tem benefícios, a empresa é boa, às vezes o emprego é bom, e você vai ficando, mas não está satisfeito. Aquilo ali não está fazendo muito sentido, aquela carreira não está fazendo muito sentido para você, só que você tem conta, às vezes você tem filho, tem que pagar a escola dos meninos, às vezes a esposa não trabalha, então você ou se você é a esposa e o seu marido não trabalha, ou enfim, o parceiro não trabalha, às vezes é você que tem que prover ali o sustento da família. Como é que você faz? Como é que você arrisca trocar de carreira numa situação dessa, se você não tiver nenhum centavo guardado? Então o investimento te ajuda a ter essa liberdade, como eu disse, foi isso aí que eu fiz. Eu tive essa liberdade, não porque eu formei um patrimônio que eu nunca mais preciso de trabalhar, de jeito nenhum, não é isso. É que você vai tendo assim a condição de experimentar outras coisas. E isso não tem preço, pessoal. Né? Você troca de carreira e aí você tenta. Eu queria muito ser empresário, eu abri um pequeno negócio, a engrenagem começou a rodar, eu continuei mantendo os meus investimentos. Aí eu tinha muita vontade de ter um canal para a gente poder discutir aqui sobre investimento. Agora tem pouco mais de 30 dias, aliás não tem nem 30 dias que a gente começou aqui, o primeiro vídeo acho que foi dia 15 de dezembro. Então, isso aí tudo foi a partir dos meus investimentos. Né? Os meus investimentos, eles me deram essa segurança para poder girar a máquina. E isso pode ser com você também. Você não precisa ter milhões. O que você precisa, e foi exatamente o que eu fiz, controlar os seus gastos, poupar e investir. Não é isso? Você controla os seus gastos para sobrar mais dinheiro. Quando sobra dinheiro, você melhora a qualidade dos seus investimentos. Feito isso durante um tempo, é fato, você vai ter mais condição, mais liberdade, você vai jogar mais solto, e quando a gente joga mais solto, a chance é que a gente faça mais gol, não é isso? Não tem marcação, você está livre para entrar na área e fazer o seu gol. E a inflação, né? Eu comentei agora sobre a inflação. Ontem, na nossa transmissão, eu acho que foi na live de ontem mesmo, eu falei sobre o investidor e a inflação. O que a inflação faz com os ganhos da pessoa? A inflação vai corroendo os seus ganhos. Então você precisa estar sempre atento ao quanto você está ganhando líquido de inflação. Não pensa só, eu ganhei 10% esse ano. Beleza, se a inflação foi 11%, no final das contas você ficou no prejuízo. Você só acha que tem lucro, mas é um lucro virtual. Na realidade, o seu poder de compra diminuiu. Então você precisa sempre estar atento à inflação. Aonde que você consegue a informação? Você digitar no Google a inflação de 2020, você vai achar umas 1000 páginas sobre quanto foi a inflação. Entendeu? Pega aí as fontes oficiais, pega as fontes do governo, que são os oficiais, Banco Central e tudo, você vai ter. Quanto foi a inflação em 2020? Foi 4 e pouco por cento. Quanto que o seu investimento rendeu em 2020? Rendeu 7%? Beleza, 7 menos o 4 e pouco foi o líquido que você teve. É isso aí, ganhos líquidos. Esteja sempre atento à inflação, porque senão você vai acreditar que você teve um retorno interessante, mas não teve. A gente aqui no Brasil, a gente ainda é um país em desenvolvimento, portanto a inflação ela não é um problema descartado, não é como já é em países de
primeiro mundo, tem países inclusive que tem problema de deflação, que é uma inflação aí, negativa, né? O preço dos produtos, em vez de aumentar, eles estão diminuindo ao longo de um tempo, e causa outro tipo de problema. Mas aqui no Brasil essa coisa ainda é mais descontrolada. No passado, não muito distante, eu falei disso no vídeo ontem, a gente teve uma inflação aí de 10%. Então, se naquele ano de inflação de 10%, seus investimentos renderam 6, 7, você perdeu dinheiro. Você perdeu dinheiro. Quando você olha na sua conta, o dinheiro aumentou. Mas quando você deduz a inflação, você não ganhou, você perdeu. E muita gente nem para pensar nisso. Muita gente só faz a conta ali do bruto e pronto. Isso é a mesma coisa, pessoal, do salário bruto e salário líquido. Você que é funcionário, você pega o seu contra-cheque lá e dá uma olhada. O seu salário bruto é o que está caindo na sua conta? Não é. Por quê? Porque está descontando um monte de coisa, dentre elas, imposto de renda. Então não adianta você, quanto é o seu salário? 15 mil. É 15 mil que está caindo na sua conta? Não. Vai cair quanto? Sei lá, 12, 13 mil? Beleza. Essa diferença aí, lá no seu salário, é imposto de renda. E outras coisas que são deduzidas lá, INSS, enfim, tem outras deduções. Mas por isso que você tem o ganho bruto e o ganho líquido. O seu investimento é a mesma coisa. E, inclusive, o imposto de renda também pode ser uma das deduções que você tem que fazer. Dependendo da modalidade que você investe, você vai ter que pagar imposto de renda também. Então você precisa deduzir isso tudo e olhar o seu ganho líquido, que é de fato quanto que aumentou o seu dinheiro. Senão vai ser um ganho virtual, você acha que você está ganhando e está tomando prejuízo. Não é isso? E aí, dá para trocar de carreira? Vamos, é o último tópico. Dá para trocar de carreira? Nós começamos falando no vídeo sobre profissionalismo, sobre como melhorar a sua performance profissional, como que o dinheiro afeta a nossa performance profissional. E é óbvio que você pode sim trocar de carreira se você tiver uma reserva financeira. Esse não é o único caminho. Tem gente que troca de carreira sem ter reserva nem nada, e não tem nada contra isso, nada contra. O que eu estou dizendo é que se você tiver investimento, se você poupa dinheiro, tem um orçamento enxuto, poupa dinheiro, e orçamento enxuto não quer dizer que você não tem que gastar nada. Pelo amor de Deus, não é isso. Você tem que viver, não é isso? Não é? E viver gasta dinheiro, exige ter dinheiro. Você compra alguma coisa, gasta, sai para comer uma pizza, toma um refrigerante, sei lá, gasta dinheiro, isso tudo custa dinheiro. Então, mas sem extravasar demais, não é isso? E aí você tem um orçamento ali controlado, sobra dinheiro, você começa a investir. Aqueles investimentos, se você cuidar bem dos seus investimentos, eles vão crescendo com o tempo, e as ações, elas permitem fazer isso. Eu tenho dito em todos os vídeos aqui que o investimento em ações e fundo imobiliário são um ótimo caminho para você crescer o seu patrimônio. À medida que aquilo ali vai crescendo, você pode falar assim, olha, agora eu vou trabalhar um pouco menos, minha carreira está muito estressante. Tem um dos primeiros vídeos que eu comentei no canal, uma pesquisa que foi feita com alguns diretores de grandes empresas há anos atrás, 85% deles diz que não troca de carreira, que não estão felizes, mas que não trocam de carreira, que não se enxergam naquilo ali, mas que não trocam. E por que eles não trocam? Porque o custo de vida é muito alto. Aí a pesquisa só foi com gente da alta gestão, né, da alta cúpula das empresas. E aí essa turma já tem um salário elevado. Quem tem um salário elevado, é normal imaginar que essa pessoa tem um custo de vida elevado. E aí como é que o cara troca de emprego do nada, sem ter uma reserva? Agora você acha que só porque ele é diretor ou CEO de uma empresa, ele tem milhões guardados? Negativo. Negativo. Isso não é regra. Isso não é regra. A gente tem a fantasia na cabeça de que o camarada ganha 20, 30 mil, ele vai ter muito dinheiro guardado. De jeito nenhum, isso não é verdade não. Na verdade, é mais o contrário do que isso. Muita gente que ganha aí 20, 30 mil, vai olhar, tem R$1.000 guardado, R$500 guardado. Aí como é que o cara troca de emprego numa situação dessa? É o custo de vida, se o cara ganha 20, vamos dizer líquido para facilitar o raciocínio. O cara ganha 20 mil e não consegue guardar nada, quer dizer o quê? O custo de vida dele é R$20.000. E aí ele vai trocar de carreira como? E se na nova carreira ele não conseguir ganhar os mesmos 20 já de cara? A esposa no trabalho, os meninos na escola, como é que ele faz? Né? Ou é a esposa que está querendo trocar de carreira, o marido não está trabalhando e ela quer trocar, os meninos na escola, e aí o custo de vida, como é que faz? Como é que faz? Então não é regra, quanto mais você ganha, mais dinheiro você tem guardado, não é regra, geralmente é o contrário. Quanto mais você ganha, maior é o seu custo de vida. E acredite se quiser, menos dinheiro, proporcional, claro, menos dinheiro essa pessoa tem guardado. Então, como que você faz? Dá para trocar de carreira? Dá para trocar de carreira. Você monta a sua carteira de investimento, à medida que a sua carteira de investimento tiver com retorno líquido, com retorno interessante, de forma que você possa pensar assim, olha, eu tenho aqui um ano
para poder trocar de carreira, ou às vezes não é nem carreira, às vezes você quer só trabalhar menos, às vezes você quer só reduzir sua carga de trabalho e não vai conseguir naquela empresa, às vezes você muda de empresa para um cargo mais baixo, não é vergonha nenhuma fazer isso, não é vergonha nenhuma, às vezes você faz esse movimento, ganha um pouco menos e aí a sua reserva, você sabe o seguinte, se apertar, eu tenho de onde tirar. Essa é a grande sacada. E aí você vai jogando mais solto, mais solto. É uma vida com um pouco menos de estresse, porque as cargas de trabalho, altas cargas de trabalho, geralmente vêm com bastante estresse, né? Às vezes tem que trabalhar final de semana e tal. Você não quer mais isso? Tenha então uma reserva, tenha um colchão financeiro. E esse colchão financeiro precisa de ter ganhos líquidos. Não esqueça disso, a inflação pode ser um grande inimigo da sua carteira de investimento. É isso aí, pessoal. Esse era o tema dessa aula de agora, desse vídeo de agora. Você que não assistiu, chegou aí no finalzinho, não assistiu tudo, em breve nós vamos ter esse vídeo liberado no canal, provavelmente sem edições, para a gente ser aí bastante fiel à transmissão ao vivo, mas se ficar muito longo, a gente faz aí uma edição ou outra para poder deixar aí os melhores momentos, beleza? Muito obrigado por você ter nos acompanhado, quem não ficou até o final, obrigado mesmo assim, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!